Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pães, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, bendito seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor para todos sempre e sempre. A tarefa que cada um tem diante de nós só pode ser realizada pelo próprio Senhor. Como alguém pode pregar a tua palavra se o teu Espírito não falar, Pai? Se o teu Espírito não conduzir, se o Senhor mesmo não falar conosco? Tenha misericórdia, Pai, que a tua palavra seja transmitida de forma adequada, em sua completude, para o louvor do teu santo nome. Que enquanto esta palavra é transmitida, que o teu Espírito possa falar aos corações, derrubar as barreiras, Pai querido, quebrar toda a dureza do coração e aproximar pessoas do Senhor, nos ajudando a entender que o Senhor é o eterno provedor de todas as coisas, o nosso grande e suficiente Salvador. Pai, ser exaltado neste momento, neste local, no nome santo de Jesus. Amém. O Senhor tinha realizado um grande sinal lá na região de Jerusalém, e é importante diferenciar, irmãos, que esses sinais têm algo de diferente de um milagre. O sinal tem o propósito de indicar que o Senhor Jesus é Deus. É este o propósito. É para isto que João escreve o livro dele, e é para isto que João descreve cada um desses sinais, cada uma dessas coisas que acontecem. O que ele está dizendo é: ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Não sei se os irmãos lembram dessa fala, é de Nicodemos, né? Quando conversa com Jesus. O livro todo faz exatamente isso. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então o livro tem a intenção de mostrar isso. Este milagre, a multiplicação dos pães, é o único sinal do Senhor que é narrado nos 4 evangelhos. Em todos os 4 evangelhos você vai encontrar narrativa deles, e em João a gente encontra algumas particularidades que não há nos outros, né? Os outros evangelhos são chamados de sinóticos, né? Por serem mais parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. João é um outro evangelho. Então, a narrativa de João tem algumas características que não tem nos outros 3. E os outros 3, algumas que não tem aqui. A gente vai focar hoje praticamente no evangelho de João, mas olhando um pouco também para o que está nos outros evangelhos, para aquilo que Cristo fez. É Marcos, no capítulo 6, que ao descrever este milagre, diz para a gente qual foi o objetivo. Por que é que o Senhor se retira
com os seus discípulos. O primeiro motivo deles, eles estavam terrivelmente cansados. Muito cansados, irmãos, muito. Eles vinham num ritmo de trabalho, de evangelização, eles acordavam muito cedo. Para vocês terem uma ideia, quando o Senhor acordava de madrugada, muito cedinho, já tinha uma multidão na porta, esperando que ele fizesse alguma coisa. Era assim o dia todo. Ele estava pregando no lugar, alguém abria um buraco no teto, descia um homem paralítico. Ele estava andando, vinha uma pessoa, se agarrava no pé dele: Senhor, cure a minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Chega um outro moço e diz: Senhor, cure o meu servo, cure o meu filho. Era assim não apenas com ele, mas com todos os seus discípulos. Junta-se a isso o fato de que João Batista tinha sido assassinado por Herodes. Isso afetou a fé dos discípulos, irmãos. Isso abalou os discípulos, os apóstolos. O Senhor diz a eles então: olhe, vamos para um lugar, só a gente, para a gente ter um tempo para descansar, para a gente ter um tempo para orar juntos, para ficarmos tranquilos. E aí eles simplesmente entram num barco e começam a atravessar o mar da Galileia. Só que as pessoas sabiam para onde eles estavam indo. E elas arrudeiam, irmãos. Elas simplesmente saem arrudeando. Seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, como se você pegasse um tototó para atravessar lá para a Barra dos Coqueiros e alguém fosse lá para o Santa Amaro, caminhando para chegar lá antes de você. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eles sabiam que o Senhor estava atravessando o mar, e não era pouca gente, era uma multidão indo atrás dele. Assim que ele desembarca com seus discípulos, com o objetivo de descansar um pouco, estava simplesmente uma grande multidão. É o que diz o versículo 2. Uma grande multidão que tinha visto o que ele tinha feito e já estava lá esperando alguma coisa. É Marcos, no capítulo 6 também, que diz para a gente que quando o Senhor vê aquela multidão, ele se compadece dela. Na mesma hora, irmãos, ele vê aquele povo e, diferente de nós, né? Diferente da gente, quando a gente se retira para descansar, a gente já trabalhou, a gente já fez muito alguma coisa e vai parar um pouco, a gente fica meio irritado, né? Quando de repente chega nosso filho, que acabou de levantar, e diz assim: mas me ajude aqui na lição. A gente diz assim: mas rapaz, você estava dormindo até agora, e agora eu que estava trabalhando o dia todo. Não é isso, não acontece com a gente fica meio irritado quando está cansado e surge alguma outra demanda que a gente imagina assim: o que eu vou fazer? Eu tenho que atender, mas eu estou morto de cansado. Cristo é diferente, irmãos. Ele chama seus discípulos para descansar, mas quando ele vê aquela multidão, ele vê o que cada um deles passou. É sério, irmãos, ele consegue saber o cansaço e a dor nos pés de cada um. Não é interessante isso? Ele consegue perceber o quanto tinha gente ali que talvez não tivesse muita força, mas que fez tudo o que podia para estar naquele lugar, buscando algo do Senhor. É verdade que aquela multidão não o via como Cristo, não o via como Filho de Deus. Aquelas pessoas o viam como um homem muito poderoso, um grande profeta. É isso que as pessoas dizem no momento em que ele ressuscita o filho da viúva de Naim, né? As pessoas glorificam a Deus e dizem assim: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É exatamente assim que eles veem Jesus. Eles veem Jesus como um grande profeta, alguém muito poderoso. Talvez, irmãos, eles consigam pensar: talvez Deus esteja trazendo até nós tempos como aquele de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu são dois profetas do reino do norte e que Deus usa poderosamente. A gente não vê, irmãos, aquela concentração de milagres que tem com Elias e Eliseu. A gente não vê em nenhum outro momento, a não ser no próprio Senhor Jesus. E talvez aquela multidão lembre daquelas histórias e vale a pena caminhar, vale a pena correr. Eu fico imaginando que o Senhor sabe que tinha gente ali que tinha muita dificuldade de andar, mas que andou horas. Enquanto ele atravessava o mar, aquelas pessoas andam horas para ter a possibilidade de ser tocada por ele, de ser curado, de receber algo da parte dele. É o evangelista Marcos quem diz que o Senhor olha para aquela multidão e imediatamente se compadece dela.
Diferente de nós que talvez disséssemos assim: ninguém merece. Não é possível não, brother. Não é possível. Diferente de nós, o que ele faz é se compadecer. Ele está cansado. Ele está cansado, ele e seus discípulos. É ele quem propõe, inclusive, que eles vão descansar. Ele está cansado. Mas aquela multidão é muito pior, irmãos. Eles estão enfermos, eles estão oprimidos, há pessoas endemoniadas, há pessoas paralíticas, tem gente sofrendo muito. Entende? Isso não é nada frente ao cansaço dele. E ele se compadece daquele povo. O que é que ele faz? Começa a pregar. Ele prega o dia todo, ele passa o dia todo, diz aí o versículo 3. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. E ali sentado, ele começa a pregar para aquela multidão o dia todo. O dia todo, irmãos. Ele não para em momento nenhum pregando para aquele povo. Vai chegando o final do dia e os discípulos vão percebendo o que está acontecendo, né? Vejam o que diz o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Pela narrativa dos outros evangelhos, vocês vão perceber que na realidade a conversa é mais longa do que essa, né? Parece que chega Filipe, André, outros discípulos dizem assim: Senhor, está ficando tarde, esse pessoal caminhou muito, talvez eles gastem ainda algumas horas para conseguir voltar para a casa deles, manda eles embora, aqui não tem lugar perto para comprar comida, não tem como eles comprarem nada, eles estão aqui o dia todo, ouvindo o Senhor pregar, curar, expulsar demônios, o dia todo eles estão aqui, manda eles embora. O Senhor olha para eles e diz assim: dê vocês mesmos de comer a eles, providenciem vocês mesmos. E aí alguém diz: mas Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, e 200 denários, irmãos, é o salário de um trabalhador durante 200 dias. O denário era a moeda que se pagava um dia de trabalho. E aí Filipe diz: rapaz, a gente não tem. Se a gente tivesse, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para comprar pão, um pedaço de pão, para cada uma dessas pessoas. E eles ficam meio angustiados com a proposta que o Senhor está fazendo. Mas o texto diz, no versículo 6, que o Senhor Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já tinha em mente, irmãos, o que ele iria realizar naquele momento. Ele sempre faz isso, né? Ele conversa com pessoas sabendo o que vai acontecer. Ele chora com Marta e Maria, sabendo que vai ressuscitar Lázaro. Daqui a poucos minutos, ele vai ressuscitar Lázaro. Mas ele sente a dor delas. Ele chora com elas. E ele se compadece delas. O sentimento delas é real, é verdadeiro, é justificável. Mas ele já sabia que daqui a pouco ia ressuscitar Lázaro. Aqui acontece algo semelhante. Ele sabia o modo como ele iria alimentar aquele povo. Mas ele diz a Filipe: providencie pão. Onde é que a gente vai comprar pão? Como é que nós vamos providenciar um modo de alimentar essas pessoas? Fica aquela discussão, o que é que a gente vai fazer? Até que André é que se aproxima, e no versículo 9 ele diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Me diga, o que a gente vai fazer com 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas que nós vamos ver depois que apenas de homens, diz o versículo 10, eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. 5.000 pessoas. Como é que a gente vai alimentar dessa forma? O Senhor diz a eles: olha, diga que o povo se assente em grupos de 50, de 100 pessoas, sentem. Tem grama aí, tem relva, diga eles que sentem um pouco. Ele toma aqueles pães, aqueles peixes, dá graças a Deus e começa a distribuir. Começa simplesmente, irmãos, a distribuir o pão e a entregar aos discípulos. Certamente eles conseguiram algum cesto, algum material das pessoas que estavam ali e vão levando esses pães para as pessoas. E o pão não acaba. E o peixe não acaba. As pessoas comem e comem mais.
Vocês sabem como é comida de graça, né? Vocês sabem, né? Comida de graça parece que enfeitiça a gente, né? A gente se sente na obrigação de comer mais. Bom, eles comem. E eles comem mais. E mesmo depois de comerem tudo o que eles queriam, ainda sobra muito. Muito, irmãos. E o Senhor manda recolher tudo isso. Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, elas dizem assim, é esse homem que a gente precisa. Me diga, quando é que o nosso país vai enfrentar algum tipo de fome, quando o rei desse país é uma pessoa que pode multiplicar pães? Como é que a gente vai sofrer? Que dificuldade a gente vai ter se esse homem tem poder para levantar mortos, curar enfermos? E o que eles fazem, irmãos, é tentar colocar Cristo como rei à força. É a intenção deles. Por que eles pensam assim? Porque há uma necessidade profunda na alma deles, irmãos. De tudo que você puder imaginar, eles tinham necessidade. Eles tinham necessidade de alimento, eles tinham necessidade de companhia, eles tinham necessidade de uma boa palavra, de uma boa pregação. Lembram quanto eles ficavam admirados com a pregação do Senhor Jesus? E eles dizem assim, ele não prega como os escribas, ele não prega como os fariseus, ele prega como quem tem autoridade. A necessidade desta multidão é muito grande, irmãos, muito. Eles têm necessidade de tudo. Eles estão vivendo em um país que foi tomado pelo Império Romano. Eles não têm autonomia dentro do seu próprio país, nenhuma. Sabe o que é autonomia? Nenhuma. Eles não têm saúde, eles não têm uma economia sólida, eles não têm nada, irmãos, nada. E eles olham para Cristo e veem nele tudo isso que eles precisam. Algumas vezes a gente critica as pessoas, né? Porque vão a Cristo em busca de cura, em busca de restauração do seu casamento, em busca de restauração do seu negócio que está falindo. Não é, a gente não faz esse tipo de crítica às vezes, mas irmãos, entendam, as nossas necessidades aqui nesse mundo são muito fortes, muito fortes. Se eu e você buscamos a Cristo para coisas além disso, se eu e você entendemos que precisamos de salvação, de perdão de pecados, além de todo o resto, é apenas porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos. É só por isso. Do contrário, nós seríamos exatamente como esta multidão. Exatamente. Imagina, irmãos, que alguém dissesse que amanhã vai ter uma pessoa que vai estar dando comida, distribuindo casa, ou qualquer coisa parecida. Imaginem, não precisa nem tanto. Imagine que você sabe que amanhã tem um lugar que, se você for lá, não vai ter uma fila tão grande assim, mas você vai receber 2 ou 3 fichas para ser consultado com o médico que você precisar. Não parece um negócio básico? Tem muito médico, não tem muito médico, mas, irmãos, a quantidade de gente para ser atendida é imensa. Você sabe o que é marcar uma consulta no SUS? Você sabe o que é depender do SUS e ser atendido com meses. Agora imagine que você sabe que você vai em determinado local e vai ter médicos à sua disposição, e vai ter exame laboratorial, exame médico, que você vai ser atendido. Você imagina a quantidade de gente que ia ter lá? As necessidades dessas pessoas são assim, como as nossas hoje. E eles buscam a Cristo. O Senhor sabe que a maior necessidade delas é mais profunda do que isso. E que eles são tão necessitados, irmãos, tão necessitados, que eles não conseguem nem perceber qual é a real necessidade deles. Dá para imaginar a situação dessas pessoas? Nem qual é a necessidade de verdade, o que é que eles mais precisam, eles não entendem. Satanás, tentando o Senhor Jesus, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, diz assim: transforme essas pedras em pães. E o Senhor estava com fome. E o que o Senhor diz a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E essas pessoas, nem isso elas conseguiam entender, que o que elas mais precisavam era de salvação, era de ouvir a palavra de Deus, de tanta fome que elas tinham, de tantas doenças, enfermidades, problemas, dificuldades, lutas que enfrentavam, elas não conseguiam perceber isso. Mas o Senhor sabe, o Senhor percebe. E o Senhor Jesus, irmãos, veio ao mundo para suprir todas as nossas necessidades. Todas elas. A principal necessidade minha e sua é termos a nossa alma restaurada, é termos o nosso espírito vivificado, é sermos perdoados pelo Senhor. Mas Ele veio fazer muito mais do que isso. Ele veio suprir tudo aquilo que eu e você precisamos. E Ele faz isso aqui nesse momento. Ele se compadece daquela multidão, Ele prega, Ele cura enfermos e Ele alimenta aquela multidão. Ele não está cuidando apenas de um aspecto. Há hereges modernos, irmãos, que olham para esse texto e dizem assim: está vendo a visão socialista do Senhor? Está vendo o que é que Ele faz? Quando Ele percebe a pessoa com fome, Ele dá comida. Imediatamente o que Ele faz? Ela está com fome, porque a pessoa precisa, para ter dignidade, é comida. Mas veja Marcos, o texto diz que quando o Senhor olha para aquela multidão, o que Ele tem por ela é compaixão, irmãos. Compaixão. Porque as vê como ovelhas perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E Ele vem para ser o pastor delas. E como pastor, sim, Ele as alimenta. Como pastor, Ele cuida delas. Ele as coloca no ombro e supre tudo aquilo que é necessário. Mas Ele não veio aqui só para isso. Ele veio para ser pastor delas. E Ele providencia isso neste momento aqui. Ele faz algo, irmãos, que da nossa perspectiva hoje parece um pouco complicado, né? Para a gente que está no século 21, com toda a ciência que a gente tem, a gente costuma dizer assim: olha, em um sistema fechado, a energia vai sempre se manter constante. A gente vai lembrar de Lavoisier dizendo: olha, nada se cria, não tem nada que se perca com relação à matéria, tem apenas transformação. Mas o que o Senhor faz, irmãos, é criar matéria. É isso que Ele faz. Entende? Ele simplesmente cria matéria, algo que só Ele pode fazer, e que não é a primeira vez que Ele faz isso. Ele fez isso no começo do mundo, não tinha nada. Ele fala e o mundo passa a existir. Ele faz isso no dia que Elias chega na casa de uma viúva e pede a ela para fazer um bolo para ele, e ela diz: eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois esperar a morte. E Elias diz: não senhora, pega essa farinha, faça um bolo para mim, e não se preocupe não, que não vai faltar farinha para você. E aquilo é multiplicado, irmãos, aquilo não se acaba. Acontece a mesma coisa com Eliseu e o azeite de uma viúva também. Tinha perdido seu marido, tinha dívida, os credores estavam na porta, querendo levar os seus filhos como escravos. E Eliseu diz: olha, chame, peça às suas vizinhas vasilhas e mais vasilhas e mais vasilhas, e vá enchendo com azeite. Enquanto a última vasilha não estava cheia, o azeite não acabou. O Senhor Jesus faz a mesma coisa. Ele pega um punhado de matéria pequeno, 5 pães, e simplesmente cria matéria à frente de todo mundo. Na frente, todo mundo ali vendo. Ele ora, agradece a Deus, começa a partir o pão e distribuir. Começa a partir o pão e distribuir. E o pão não se acaba. Ele veio para suprir também esse tipo de necessidade. Mas a maior necessidade que eles tinham era espiritual. E por isso o Senhor pregou para eles o tempo todo. Há um outro aspecto muito importante aqui do texto, irmãos, que é a proposta que o Senhor faz para os seus discípulos. Eles tinham ido lá para descansar. Estava todo mundo cansado. Foi Cristo que reconheceu isso. Eles vão lá para descansar. Mas o Senhor olha para eles e diz assim: providencie vocês alimento para essa multidão. Providencie vocês comida para essa multidão. E eles simplesmente pensam assim: Ele chamou a gente para descansar. Agora Ele está nos propondo fazer alguma coisa
que nem que a gente tivesse todo o dinheiro, a gente teria nem onde comprar, a gente não teria nem o que fazer. A proposta que ele está fazendo para a gente é irrealizável, não dá para cumprir, não dá. E olha que eles foram ali para descansar. O Senhor também, irmãos, propõe algo para mim e para você assim. Ele tem usado a mim e a você no crescimento do seu reino, na divulgação do seu reino, na propagação da sua glória aqui nesse mundo. E entendam, a missão de fazer isso, irmãos, é difícil, é muito difícil. É por isso que lá no comecinho de Atos, Lucas narra que o Senhor Jesus, quando está para ser elevado aos céus, ele olha para os seus discípulos, para todo mundo ali reunido, e diz assim: olhe, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então, a partir daí, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Galileia e em todos os confins da terra. O único modo de eu e você cumprirmos a obra que o Senhor nos delega como igreja e como cristãos é auxiliados por Ele mesmo, irmãos. Por Ele mesmo. Não há um outro modo de fazer isso. Não há um outro modo de você criar filhos no temor do Senhor. Os irmãos trazem seus filhos para serem batizados aqui, e nós conversamos com esses irmãos na frente de toda a igreja, e estes irmãos se comprometem a criar os seus filhos no temor do Senhor. Mas isso não é possível, irmãos. Isso não é realizável se eu e você não estivermos diante do Senhor, se o próprio Senhor Jesus não converter o nosso coração e o coração do nosso filho. Não é possível. Aquilo que os pais estão se comprometendo aqui só pode ser executado na força e no poder do Espírito Santo. Somente, irmãos. E a gente diz assim: então o que a gente faz, pastor? Apresenta o que você tiver. É só isso. Quantos de nós, irmãos, não nos sentimos inadequados, insuficientes para sermos pais, para sermos maridos, para sermos esposas? Quantos de nós nos sentimos insuficientes para isso? O que é que eu e você precisamos fazer? Exatamente aquilo que André fez. André tinha plena convicção de que 5 pães e 2 peixes não alimentam a multidão de jeito nenhum. Pela história, era para alimentar um menino. Então, como é que ia alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Mas é isso que ele apresenta ao Senhor. E é isso que eu queria que você tivesse consciência e se voltasse para Deus. Aquilo que o Senhor exige, irmãos, de mim e de você, como servos dele, como cristãos, como igreja, como testemunhas do Senhor Jesus, é uma missão impossível para a gente. Impossível. Os nossos recursos são mais ou menos como esses 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão. Mas lembrem, aquele que chama é aquele que capacita, irmãos. É o Senhor quem capacita. Ele conhece isso. Quando Ele chama você, quando Ele te dá filhos, quando Ele te dá uma igreja para tomar conta, quando Ele põe responsabilidade sobre os seus ombros, Ele conhece você. Lembram da conversa dele com o Filipe? O texto diz que ele estava conversando com Filipe, mas ele já sabia o que ia fazer. Quando o Senhor Jesus chama a cada um de nós, Ele também nos capacita. O que eu e você precisamos, primeiro de tudo, é reconhecer: eu não tenho condições de fazer sozinho. Eu não tenho. Vocês não conseguem imaginar, talvez, o quanto eu me sinto assim, dia após dia. O quanto, dia após dia, no decorrer de um dia, eu lembro de inúmeros irmãos que estão aqui. Eu consigo, irmãos, lembrar de quase todo mundo que está aqui amanhã. De quase todo mundo. E lembro, inclusive, que já tem não sei quanto tempo que eu não liguei para fulano, que eu não visitei cicrano, que eu não conversei com Beltrano, que eu não perguntei como é que está a saúde de fulano.
E isso é assim a semana toda. A semana toda. Mesmo numa semana que eu consigo visitar 5, 6 pessoas, ainda ficaram umas 150 sem visitar. Entende? Mesmo numa semana que eu consegui ligar para 10, 12 pessoas, ainda ficaram 100 e tantas sem que eu pudesse ligar. Eu entendo o quanto não sou suficiente para fazer isso. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não somos, mas quando Ele nos chamou, Ele não esperava que fôssemos irmãos. Não esperava. O que Ele espera é que a gente confie no seu poder. Que a gente confie que é Ele quem edifica a sua igreja. Várias vezes eu tenho acordado de manhã, e aí lembro de alguém, e digo, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir visitar essa pessoa hoje. Mas tenha misericórdia, que o Senhor mesmo lhe dê um dia abençoado. Que o Senhor lhe ajude com sua saúde. Que o Senhor lhe ajude com suas dores. Que o Senhor lhe ajude com a fibromialgia, com os problemas no emprego. Apenas isso, irmãos. Talvez muitos desses irmãos sequer vão saber que tem alguém orando por eles naquele dia de manhã. Mas eu sei que não tem como. É só o Senhor quem edifica. É só o Senhor quem pode estar com cada um de vocês, onde vocês estão espalhados por toda a semana. Eu e você precisamos entender isso. Nós temos condição de fazer alguma coisa? Sim. Mas isso é praticamente nada diante da missão, diante do todo. É por isso que eu queria lembrar você e a mim, a missão é do Senhor, irmãos. A missão é do Senhor. Um texto, uma fala que a gente encontra muito no Antigo Testamento, são os profetas, os salmistas, os reis, dizendo assim, lutem as guerras do Senhor. Era Israel quem ia à guerra. Mas como povo de Deus, eles entendiam que as lutas de Israel, as guerras de Israel, eram as guerras do Senhor. É isso que eu queria que você entendesse nessa noite. A luta para fazer com que o seu filho tema a Deus, conheça o Senhor e viva para Ele, é uma missão do Senhor. Eu e você não passamos de instrumentos. Nada mais que instrumentos, irmãos. Nada mais do que pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, tentando alimentar uma multidão de 5.000 homens. É assim que é. A nossa missão na criação de filhos, no cuidado com a igreja, na busca pela santificação. É assim que somos. É assim que eu e você precisamos nos sentir, nos perceber e nos colocarmos aos pés do Senhor. E nos apresentarmos ao Senhor e recorrermos a Ele. André poderia ter olhado para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ter dito assim, menino, pode deixa para lá, porque não vai ter o que fazer mesmo não. Está vendo aqui a multidão? Isso aí no máximo dá para você. Mas não é isso que ele faz. O que ele faz é levar o Senhor. Ele diz, Senhor, a gente só tem isso aqui. Tudo que a gente tem é isso aqui. É tudo. Moisés, em determinado momento, chega para Deus e diz assim, Senhor, eu não aguento carregar o fardo deste povo. Não aguento, é muita gente, é muito difícil. Eu não aguento carregar o fardo. E é Deus quem vem em socorro dele. Então lembre, irmãos, o Senhor não está colocando sobre nós, como também não colocou sobre os discípulos, uma missão impossível de realizar. Não foi. Ele colocou uma missão impossível de realizar se nós não confiarmos nele, se nós não voltarmos a ele, se nós não entendermos que a missão é dele e que nós somos apenas instrumentos e que é ele quem faz, é ele quem converte, é ele quem fala, é ele quem muda o coração, é ele quem tranquiliza, é ele quem ameniza a dor, é ele quem ameniza o sofrimento, é ele quem acalma, é ele quem faz isso. E ele veio para fazer isso na minha vida e na sua. Então, se você em algum momento imaginar que talvez você não tenha algo a dizer, a contribuir, a falar em uma determinada situação, faça a si mesmo. Apenas ore. Apenas apresente a Deus, diga assim, Senhor, eu não tenho a menor ideia do que dizer.
Eu tenho a impressão que eu vou dizer alguma coisa e vou ficar com aquela cara de pateta lá, sabe? E agora? E aí? Só fale, irmãos. Só fale, deixe que Deus complete sua obra. Deixe que Deus opere aquilo que Ele tem para operar, aquilo que Ele se propôs a operar. Apenas se apresente ao Senhor. Apenas diga: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho condições de cuidar de saúde, de filho, de igreja, de escola, de empresa, de seja lá o que for. Os meus recursos são extremamente limitados. Mas eu confio no Senhor. Eu simplesmente confio no Senhor. Tem uma música que a gente canta que diz assim: não tenha sobre ti um só trabalho, nem um só que seja, porque um só é muito para você. É mesmo, irmãos, é mesmo. Tem dia que a gente não consegue dar conta nem da gente, quanto mais dos outros. Tem dia que a gente pensa assim: rapaz, nem eu me suporto, nem eu estou me aguentando, quanto mais os outros. Entendem o quanto isso é difícil, o quanto isso é complicado, e a gente não está perdido nisso, irmãos. Não estamos perdidos. Quando nós estamos assim, o Senhor olha para nós com compaixão, como Ele olhou para aquela multidão, uma multidão que não o reconhecia como Salvador, uma multidão que não o reconhecia como Messias, uma multidão que estava buscando bens materiais mesmo, suprimentos de necessidade, saúde, comida. E o Senhor olha com misericórdia, e o Senhor olha com compaixão. É assim que Ele olha para a gente. Ainda hoje, Ele não mudou. Ele ainda olha com compaixão. Quando nós ficamos meio desesperados, sem saber como dar determinadas soluções a alguns problemas que aparecem. Mas é com misericórdia que Ele olha para a gente. E além disso, irmãos, a única coisa que Ele está esperando é que a gente pare de se debater. Simplesmente pare de se debater e se entregue a Ele. Simplesmente isso. Diga: Senhor, faça a Tua vontade. Os irmãos já devem ter ouvido falar de pessoas que estavam tentando resgatar outras que estavam se afogando. E que o melhor modo de ajudar uma pessoa quando ela está se afogando e muito desesperada é esperar que ela esteja completamente exaurida, sem condições de reagir. Porque é nesse momento que ela simplesmente vai se entregar. Porque muitas e muitas vezes, tentando não se afogar, ela não apenas se mata, como ainda leva quem vai ajudar. Agarra a pessoa, é tudo que ela imagina que tem. Só que no desespero, ela não consegue perceber que quando ela agarra os braços, as pernas, quando ela se agarra naquela pessoa, a pessoa não pode salvá-la. Não pode fazer nada por ela. Ela precisa parar de se debater. Ela precisa se entregar para que aquela pessoa, que é um profissional do salvamento, que é alguém competente, possa pegar e sair com ela da água. Eu e você precisamos fazer isso em algumas situações. A gente precisa parar de se debater e simplesmente se entregar e dizer: olha, Senhor, se é a Tua vontade que eu morra, que seja assim. Mas se é a vontade do Senhor me tirar da água, eu já estou entregue. Não se preocupe. Eu não vou ficar aqui me batendo mais não. Eu não vou fazer mais nada não. Eu vou simplesmente confiar no Senhor. É dessa forma, irmãos, que a gente consegue alcançar paz e tranquilidade na nossa vida. Enquanto a gente tenta se debater mais e mais vezes, a gente não consegue. A gente não consegue, não tem jeito. A missão é muito difícil, é muito grande. Mas nós temos um Senhor que nos dá suporte e que caminha conosco todo santo dia, o tempo todo. Aquela multidão, diz o versículo 15, e nós vamos terminar aqui, aquela multidão tenta levar o Senhor Jesus à força para fazê-lo rei. É a intenção deles, né? Mas veja o que diz o versículo 15. Ele se retira outra vez, sozinho, para o monte. Na continuidade dessa história, vocês vão ver que o Senhor, nesse momento, na continuidade, Ele passa a noite toda orando. A noite toda, irmãos, orando. É quando Ele manda os discípulos pegarem o barco
e voltar, e ele sobe para o monte e vai orar. E eu fico imaginando o Senhor Jesus orando por aquelas pessoas, pedindo ao Pai que as ajude a perceber que o que elas precisam é de um Salvador, muito mais do que pão e saúde. O que elas precisam é de um Redentor, é de alguém que mude o coração delas, que lhes dê esperança de vida eterna, e não apenas pão que alimenta o corpo. E o Senhor passa a noite toda orando, irmãos, a noite toda. Eu e você precisamos disso, orar a Deus, orar mesmo ao Senhor, pedir a Deus que seja a nossa força, que seja o nosso refúgio e o nosso sustento. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome para todos, sempre e sempre. Muito obrigado, nosso grande e suficiente Salvador. Muito obrigado, Redentor das nossas almas, aquele que tem suprido tudo que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós não merecemos, nós somos pequenos, fracos e falhos, mas Tu és Deus totalmente soberano, totalmente poderoso e que se compadece de nós. Senhor, ajuda-nos, Pai, para que nesta noite nós possamos entender que nós precisamos parar de nos debater, precisamos parar de querer alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes e apenas apresentar tudo isso ao Senhor. Só o Senhor tem poder de multiplicar, só o Senhor tem poder para criar matéria, e só o Senhor tem poder para suprir as necessidades da nossa alma. Então nós te exaltamos e te bendizemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos.